momento estará do Senhor, e assim podemos concluir com o Senhor, pedindo mais ofertas. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Estamos juntos aqui na casa do nosso Deus, nessa manhã especial aqui do Senhor. Nessa manhã vamos ter a alegria de participar da ceia. É um momento especial, é uma meditação. Esse momento da ceia nos liga a fazer o que passado, a nos lembrar de que Jesus foi de nós ao derramar do precioso sangue na cruz do Calvário, a fim de nos libertar da condenação do pecado. A ceia também nos aponta para o futuro, para a obra que Jesus realiza em nosso favor, no santuário celestial, onde Ele é o mediador, Ele é o nosso intercessor, mas também a ceia aponta para o futuro, o dia então que Ele regressará a essa terra para nos buscar. Nós vamos ter a projeção, eu havia preparado aqui apenas uma apresentação, para o tema que nós iremos meditar, mas nós vamos aqui para uma improvisada, e vou pedir para que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, é onde está o texto no qual nós iremos meditar nessa manhã. Nossa ceia, então, ela vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter esse momento aqui de meditação. Vai ser um momento curto, tá certo? Coisa de 10 a 15 minutos. Depois nós iremos sair aqui ao lado. Nós iremos realizar então a cerimônia do lava-pés. Depois retornaremos novamente aqui para a igreja, onde teremos o segundo momento com a distribuição dos emblemas da ceia, tanto o pão quanto também o suco. Muito bem, já encontrou o texto? Capítulo 24 de Lucas. Te convido então a fazer mais uma oração, falar com Deus, e logo na sequência faremos a leitura do texto. Vamos orar. Querido e amado Pai Celestial, nossa gratidão, Senhor, por nos trazer aqui à Tua casa nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Obrigado também pelo privilégio que temos de podermos, Senhor, celebrar esse momento, a ceia, e dessa forma, Senhor, meditar no Teu sacrifício e no Teu perdão para cada um de nós. Pedimos que esteja conosco, Teus Espíritos, fale, Senhor, cada um de nós, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então o tema que eu escolhi aqui, inclusive, na nossa meditação, é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, peço que você me acompanhe na leitura. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Vamos ler. Então, diz assim a palavra de Deus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam então preparado. E encontraram então a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas então possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles então lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: embora que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos.
tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que então havia acontecido. Esse aqui então é o relato da ressurreição de Cristo. Nós vamos encontrar nos 4 evangelhos da Bíblia. Jesus então na sexta-feira, ele foi crucificado. Após então ser constatada, confirmada a morte de Jesus naquela cruz, o corpo de Jesus foi removido. Depois o corpo de Jesus foi sepultado em uma sepultura nova que pertencia a um homem chamado José, da cidade de Arimateia. No momento então que o corpo de Jesus foi colocado naquela tumba, já era quase no finalzinho da tarde. A Bíblia nos diz que estava para começar o sábado. As mulheres que presenciaram então a morte de Cristo, depois elas foram ver onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Elas foram com a intenção de fazer o preparo, o embalsamento do corpo de Cristo, mas como a Bíblia diz que o sábado estava para começar, elas retornaram e guardaram o sábado conforme o mandamento. Então, no primeiro dia da semana de madrugada, ao amanhecer do dia, ao romper do sol, elas foram então até o local, até o túmulo, aonde o corpo de Jesus havia sido colocado. A Bíblia diz que no caminho, quando elas iam, elas conversavam entre si: quem será que vai remover a pedra então, né? Para nós, porque ali naquele túmulo, daquela forma, era comum então eles colocarem uma pedra para poderem fechar o local, mas quando elas chegaram lá, se depararam então com uma cena que talvez jamais imaginariam. Elas perceberam que o túmulo estava aberto, a pedra já estava removida, e quando elas então entram no túmulo, elas percebem que o corpo de Jesus não estava ali, mas havia então 2 anjos que estavam naquele local. Com relação, por exemplo, ao túmulo ou ao sepulcro, né, aonde o corpo de Jesus foi colocado, existem algumas especulações a esse respeito. Existem alguns entendimentos. Por exemplo, né, a maioria dos católicos, ou a Igreja Católica, né, assim de forma predominante, acredita que o corpo de Jesus, ele foi colocado ali onde está a chamada Igreja do Santo Sepulcro. Então os católicos acreditam que o corpo de Jesus foi colocado então naquela tumba que está na Igreja do Santo Sepulcro. Inclusive foi justamente erguida essa igreja lá por esse motivo. Já para a maioria dos protestantes, o local onde o corpo de Jesus havia sido colocado foi no lugar conhecido como a tumba do jardim. Então existe essa compreensão, essa divergência, né, em relação a onde o corpo de Jesus foi colocado. Foi na Igreja do Santo Sepulcro, que está lá, ou foi então na tumba do jardim? O mais importante não é onde o corpo de Jesus foi colocado. O mais importante, de fato, é saber que o corpo dele não está lá. É saber que ele ressuscitou e ele vive e reina para a eternidade. Sabe que a morte de Jesus é algo inevitável. Jesus veio exatamente para isso. Ele veio com esse propósito. Era necessário que o Filho do Homem, de fato, né, ele entregasse a sua vida no lugar do pecador. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso de número 22, Jesus vai dizer assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 15, Jesus também declarou: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então a ressurreição de Cristo foi um fator culminante no seu ministério terrestre. Sobre a sua morte e também sobre a sua ressurreição, diversas vezes no decorrer do seu ministério, Jesus trouxe essa verdade ali para os discípulos. No entanto, embora Jesus muitas vezes os tivesse então advertido acerca daquilo que iria acontecer, os discípulos estavam com os ouvidos como que tapados. Jesus falava, mas eles pareciam não compreender. Por exemplo, em Marcos capítulo 8, verso 31, em Mateus capítulo 16, verso 21, em Lucas capítulo 9, verso 22, em João capítulo 2, verso 18 ao 22, em Mateus capítulo 12, verso 38 ao 42, no capítulo 16, no verso 1 ao 4, e em Lucas, no capítulo 11, no verso 29 até o verso de número 32, Jesus então nesses textos, diversas vezes, falou para os discípulos acerca do que iria acontecer. Ele seria morto, mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. No entanto, os discípulos pareciam não entender, pareciam não compreender. Tanto é que por ocasião então do julgamento de Jesus, quando Jesus é entregue, ele é levado para ser julgado,
a Bíblia vai dizer que os discípulos eles ficam dispersos. E depois, na cabeça dos discípulos, a esperança deles ali vocês aí com a morte de Jesus naquela coisa, eles só podem entender mais claramente depois. Tanto é que quando as mulheres elas vão e percebem que o túmulo está vazio, e elas voltam ali então dizendo para os discípulos, porque elas haviam presenciado, os discípulos ainda não acreditam, mesmo com o testemunho das mulheres. Sem a ressurreição de Cristo, de fato, não haveria esperança para a humanidade. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ele vai dizer mais. Por exemplo, ele vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, o batismo não tem sentido. Sem a ressurreição de Cristo, a Santa Ceia não tem sentido. Sem a ressurreição de Cristo, não existe vitória sobre a morte. Sem a sua ressurreição, não existe salvação eterna. Sem a ressurreição de Cristo, então, não existe esperança de ressurreição. Não existiria então um corpo incorruptível. Jesus não é Deus. A Bíblia estaria encerrada e a pregação seria inútil. Veja só a importância da ressurreição de Cristo. De fato, então, a sua ressurreição foi o fato culminante no plano da salvação. A ressurreição de Cristo é a prova de que seu sacrifício foi aceito e que, portanto, a nossa salvação ela é uma realidade. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os justos também irão ressuscitar dos mortos. Quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou então a primícia daqueles que ressuscitarão para não mais morrer. Essa é a nossa garantia. A ressurreição de Cristo também é um fator histórico. A ressurreição de Cristo é um fato tanto comprovado pelas Escrituras, quanto também pela história. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo de número 1, no verso 3, a palavra de Deus nos diz assim, olha: aos quais também depois de haver padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por um espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Cristo ressurreto, Paulo vai então declarar isso. Ele foi visto por Pedro, ele foi visto por todos os apóstolos, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, ele foi visto por Tiago, foi visto pelas mulheres e foi visto também pelo apóstolo Paulo. Existem então provas, suficientes que atestam então a ressurreição do nosso Salvador. O historiador Flávio José, um historiador do primeiro século, ele escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas, no volume então 18, ele diz assim acerca da ressurreição de Cristo. Ele declara: agora havia acerca deste tempo Jesus, homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, pois ele foi quem operou maravilhas. Ele era o Cristo. Ele surgiu a eles vivo novamente no terceiro dia, como havia dito os divinos profetas, e 10.000 outras coisas maravilhosas ao seu respeito. De fato, o túmulo de Jesus está vazio porque ele ressuscitou. Naquela manhã, ao romper do dia, quando as mulheres foram então ali no túmulo para fazer o corpo de Jesus, elas percebem que ela está envolvida, elas veem então dois homens vestidos ali de branco, de vestes resplandecentes. Eles olham para elas e no verso 5 do capítulo 24 aqui de Lucas, eles dizem assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus vive e reina para todo sempre. Que Deus seja louvado por isso. No Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25, Jesus então disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. E no hino, no nosso inário, no novinário, o hino 471, há uma estrofe então aqui desse hino, e eu gostaria então de compartilhar aqui com vocês. Eu vou pedir inclusive, irmãos, nós vamos cantar no final esse hino, quando nós encerrarmos aqui a nossa ceia, mas
nós iremos agora, já na sequência, vai sair a cerimônia do lava-pés. Então eu queria que nós saíssemos ao som, né, desse hino, tá bom? Mas aqui uma das estrofes diz assim, olha: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois o meu futuro em suas mãos agora está. E nas mãos de Cristo nós sabemos que estamos seguros. Ele foi morto, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, está intercedendo por mim e por você, e a Bíblia diz que um dia ele há de vir. Ele há de vir para buscar seu povo e nos levar para estar com ele por toda a eternidade. Hoje vamos participar de mais uma ceia aqui, mas essa também é menos uma ceia na volta de Jesus. E vai chegar o dia em que vamos participar do nosso Salvador na grande ceia nas mansões celestiais. Amém. Eu vou pedir então para que coloque esse hino, aí nós vamos nos levantar de forma organizada. Vamos então aqueles que vão participar da cerimônia do lava-pés, vamos nos dirigir aqui para o salão ao lado. Realizou então a cerimônia lá, retorna novamente para cá, tá bom? Vamos então sair em reverência louvando ao nosso Deus.